Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Piotto e essa é a minha oficina de marcenaria, onde eu realizo alguns projetos nos fins de semana. E o assunto hoje é tupia. As tupias são máquinas rotativas de alta velocidade que são utilizadas para se fazer acabamentos laterais, rasgos e rebaixos. Não é uma máquina essencial para a sua oficina, conheço vários marceneiros que não têm uma tupia e realizam ótimos trabalhos, mas de certa forma o trabalho feito com a tupia gera uma certa harmonia para a sua peça. Existe uma infinidade de fresas no mercado, cada uma para um tipo diferente de aplicação. Aqui algumas que eu tenho na minha oficina. Fresas chatas que eu utilizo para fazer rasgos. Desse lado aqui algumas fresas com curvas, algumas com rolamento auxiliar, que você pode utilizar para dar um acabamento diferenciado na sua peça. As tupias mais comuns de se encontrar no mercado são conhecidas como tupia de coluna, como essa maior aqui, ou tupias laminadoras, como essa outra. Por serem máquinas portáteis, qual que é a forma de trabalho? Você prende a sua peça na sua bancada e faz o passe com a sua máquina. É aí que surgem algumas limitações. Por exemplo, se você for trabalhar com peças pequenas, pode ser que você não tenha espaço suficiente para prender a sua peça e passar a sua máquina ao mesmo tempo. Ou quando você tem que fazer passes repetitivos em diversas peças empregando o uso de gabaritos. Isso pode ser um pouco complicado. Como solução para esses problemas, utiliza-se uma tupia de bancada, ou conhecida também como tupia invertida. E é aí que surge o problema. No Brasil, todas as tupias de bancadas comercializadas são máquinas profissionais, máquinas pesadas de alta potência e que custam um absurdo. Honestamente, eu desconheço no mercado tupias de bancadas para a categoria amadora. Foi por esse motivo que eu projetei e construí o meu próprio sistema de tupia de bancada. Esse é um sistema não muito complexo e, sendo bem sincero, foi um protótipo que eu fiz alguns anos atrás, mas até hoje tem me atendido muito bem. Para isso eu vou utilizar essa máquina menor aqui, é uma máquina de 400 watts, ela tem um custo no mercado aí de 100, cento e poucos reais. Mas sendo bem sincero, ela realiza um ótimo trabalho. Para construir essa máquina, eu já tenho as peças cortadas, mas você não vai ter dificuldade em realizar esses cortes se você já tem acompanhado os vídeos de marcenaria amadora. Vamos ao passo a passo. A primeira etapa é você construir o bloco da máquina, que consiste em você pegar a sua máquina, que tem um formato irregular, no meu caso aqui cilíndrico, e tem umas peças aqui de formas diferentes, e colocar num bloco de madeira para que você possa correr isso dentro de uma caixa e fazer o seu sistema de elevação. Vou remover aqui essa peça de acrílico que não vou utilizar no meu projeto. E eu fiz o corte de 3 quadrados de madeira. Esse quadrado ele tem 15 milímetros de espessura, 12 centímetros de largura. Tá? Para prender a minha máquina, eu fiz aqui nas duas peças um furo com uma serra copo, tá? Que permite eu encaixar a parte circular da máquina. E na parte de baixo, uma peça com 2 furos de 35 milímetros que eu utilizei essa broca chata. Por quê? Aqui na base da minha máquina eu tenho a saída do cabo e a chave liga e desliga. Para construir esse bloco eu vou utilizar aqui algumas hastes com roscas, argoelas e parafuso. Agora basta colocar os parafusos e construir o bloco. O bloco está pronto. O mais importante é quando você colocar os 3 quadrados, tenha certeza que as distâncias entre as pontas sejam as mesmas nos 4 lados. Tá? Assim você evita que você tenha peças desalinhadas fazendo um travamento quando a sua máquina subir dentro do sistema. De tudo que você vai fazer nesse projeto, talvez esse seja o sistema mais complexo. Mas não existe nenhum segredo para que ele possa ser feito. Eu vou utilizar aqui uma haste de rosca de 24 centímetros de comprimento e 13,8 milímetros de espessura. Eu fiz aqui 2 furos para que eu possa encaixar as cupilhas, tá? Que são esses pinos de trava, e a distância entre os 2 furos
é de 15 milímetros, tá? Que essa madeira de MDF, essa peça de MDF vai ficar entre esses dois furos travados. Você vai precisar também de uma peça de 15 milímetros de espessura, 12 centímetros por 5,5 de largura, exatamente o tamanho dessa peça aqui também. Duas cupilhas, duas arruelas. Aqui você tem duas peças que já estão coladas de MDF com um furo no meio. Elas têm 7,5 de largura por 14,5 de comprimento. De um lado existe um furo, do outro eu fiz um rasgo aqui para encaixar a sapoca, tá? Vou explicar um pouquinho depois como é que funciona esse mecanismo. E a base do meu sistema de elevação, que é exatamente um quadrado de 12 por 12, exatamente das medidas que eu utilizei do meu sistema da máquina. E uma alavanca aqui, tá, para que você possa girar esse sistema. Depois de montado vai ficar mais fácil você entender como que ele vai funcionar. Processo de montagem. Então eu vou montar esse sistema aqui com as cupilhas, tá? Encaixo uma cupilha aqui. Você abre ela aqui. Não tem muito segredo não. Você encaixa ela e faz a abertura das suas abas aqui. Uma arruela. Encaixo nessa peça. Outra arruela. E a cupilha novamente. Esse sistema vai ficar fechado aqui, tá? E forma um mecanismo de rosca sem fim. Agora eu encaixo essa poca dentro do meu rasgo. E isso tudo vai ser preso aqui no bloco da máquina. E por último eu tenho aqui, montado com grampo só para demonstrar, a minha caixa guia. São 4 madeiras de sustentação, onde eu vou encaixar o bloco da minha máquina. Essa última madeira é a base dessa caixa guia, e o meu mecanismo de elevação vai fazer com que a máquina suba e desça. Bom, essa caixa guia ela tem 4 hastes laterais aqui. São 4 peças de MDF de 1,5 cm por 6 de largura e 30 centímetros de altura. A minha base é um outro pedaço de MDF, não interessa muito o tamanho externo. O mais importante é o tamanho interno. Eu fiz um rasgo aqui com a serra tico-tico, fiz 4 furos e um rasgo e coloquei essas peças em L para fazer a fixação das madeiras laterais. Tá? O mais importante é que, lembre-se que o bloco da minha máquina ela tem 12 centímetros, quadrados de 12 centímetros. Então a distância interna dessas madeiras tem que ser exatamente 12 centímetros. Montar o bloco então da máquina. Agora encaixe do bloco da máquina e a fixação da base da caixa guia. Agora colocar a peça que tem a poca fixada aqui para fazer o mecanismo funcionar com a manivela.
construir um belo gabinete para sua máquina. No meu caso, eu vou utilizar essa bancadinha multifunção, que eu não estou utilizando mais, para ser a base da minha máquina. Eu vou tirar essas duas madeiras aqui e vou utilizar como tampo essa placa de MDF. Ela tem 62 por 62, 2,5 cm de espessura. Eu fiz aqui 4 furos para fixação do meu sistema de elevação e um furo central para a subida da fresa. É muito comum também nas tupias de bancada as pessoas fazerem um rasgo aqui no topo para que você encaixe uma placa, de forma que você possa remover essa placa e fazer a troca da fresa de uma forma mais fácil. Aqui na parte de baixo eu fiz um furo simplesmente para ter um pouco mais de espaço para encaixar as chaves na hora de trocar a fresa. Se você quiser melhorar esse sistema, você pode jogar essa régua um pouco mais para cá e essa aqui um pouco mais para lá. Assim você fica com uma janela maior para efetuar a troca da fresa. O que fica faltando, na minha opinião, para completar esse projeto? A construção de uma régua para facilitar o passo das peças nas fresas, um sistema liga e desliga, já que a chave da minha tupia está na posição ligada, então para ligar o motor eu preciso apenas plugar isso na tomada, o que eu não gosto muito. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado desse sistema de elevação proposto e apresentado aqui nesse vídeo. Como eu disse anteriormente, foi um projeto provisório construído há alguns anos atrás para atender às minhas necessidades, que sirva de incentivo para você construir o seu próprio sistema de tupia invertida.